Tenho o prazer de entrevistar hoje o professor Arthur Igreja. A inflação desabou, o dólar caiu, os juros diminuíram, há sinais de otimismo nos meios empresariais, há uma ainda discreta retomada na construção civil, que é um setor importantíssimo, né, de mão de obra. O agronegócio nem se fala, está bombando, uma safra recorde no Brasil. É o começo do fim da crise econômica? Eu estou convicto disso, então acredito que o pior já passou. Então, só nós temos que colocar em perspectiva, Caio, o Brasil está saindo do que já é apontado numericamente como a pior crise da história do Brasil. Sim. Então, partindo de um patamar inicial, da onde estava a economia pré-crise, essa crise causou mais danos do que a crise de 81, de 83, qualquer ciclo de crise muito grave que o Brasil tenha passado, essa crise supera. Então nós estamos chegando num encolhimento da economia que tende a 10%. Então nós temos que colocar isso em perspectiva, porque sim, a retomada já começou. Ela não é tão rápida quanto nós gostaríamos e eu acredito que seja bom. Pelo seguinte, justamente uma série de tentativas e decisões muito abruptas foi o que nos trouxe até aqui, de decisões erradas. Então não é tentando criar uma salvação de um dia para o outro que nós vamos sair disso. É melhor que seja um processo de recuperação robusto, com calma. Consistente, né? Consistente, então estabelecendo reformas na base. Por isso que eu acredito que 2017 é um ano de estabilização e algum crescimento para ter um 2018 muito mais positivo. Agora, em que momento, portanto, essa retomada do crescimento, né, ainda que tímida, discreta, né, os primeiros movimentos, pode atingir ou pode chegar ou beneficiar esses milhões de brasileiros, mais de 12 milhões que perderam o emprego por causa da crise? Bom, essa é uma questão também que tem algumas diferenças regionais. Então, algumas regiões, como no Paraná, sentem um pouco menos isso por causa da força do agronegócio, né? Sim. Como você muito bem colocou, teremos esse ano uma safra recorde, então, mas a agricultura representa só 23% do PIB brasileiro, né? Então, em regiões como a nossa, essa retomada deve acontecer um pouco mais cedo. Em outras regiões do Brasil, a situação é imensamente mais difícil, né? Como a região que dependia de toda a cadeia petrolífera no Rio de Janeiro, sim, enfim, e idem em algumas regiões do Nordeste. Mas eu te diria que o emprego deve começar a mostrar sinais de recuperação mais no final do ano. Um economista renomado disse o seguinte: o desemprego vai aumentar ainda nesse semestre, porque tem muitas empresas zumbis circulando por aí. O que são empresas zumbis? São empresas que já quebraram tecnicamente, continuam vivas ainda, mas daqui a pouco já vão entrar em falência ou recuperação judicial. Ou seja, ainda vai ter um aumento desse desemprego até a metade do ano e depois, sim, pode ter uma estabilização, uma retomada. É isso? É exatamente isso, porque o ano passado nós tivemos um recorde de pedidos de recuperação judicial. O governo perdeu a mão com algumas medidas desastradas de 2011 para cá, mas especialmente de 2013 para cá. Do governo Dilma Rousseff. Exatamente. Foi um desastre econômico sem comparação. Mas além do governo estar muito endividado, e agora essa crise explode nos estados, né? Então a federação começa esses ajustes já em 2016 com o governo Temer. Os estados, alguns deles estão num estado de pura calamidade, sem dúvida. Mas ao mesmo tempo nós tivemos esse fenômeno nas empresas e com as pessoas. Então, o brasileiro está profundamente endividado, por isso que eu não acredito numa retomada do varejo tão rápida assim, mesmo com essa liberação, por exemplo, dos 30 bi do FGTS. Nós temos, por exemplo, no Paraná, 86% das pessoas com contas atrasadas. Essas pessoas vão Famílias alocar... endividadíssimas, né? Exatamente, elas vão alocar esse recurso para primeiro diminuir essa inadimplência. Idem as empresas. Então, veja, tanto no governo quanto nas empresas e as pessoas, nós passamos por um momento de ajuste, para depois voltar ao crescimento. É como eu falo, não há como sair de um hospital e sair correndo. Você precisa de um período de estabilização mínima. Então temos o impeachment, pré-impeachment, aí afastamento da presidente, gerando uma crise no país enorme, uma grande disputa política, né? Os ânimos muito exaltados. Operação Lava Jato, que continua, apesar de todas as tentativas de cerceamento, né, das investigações, delações premiadas, que são bombas na área política, prisões de gente muito importante, políticos, empresários. Mas isso tudo parece não abalar a recuperação da economia. Como é que você explica esse fenômeno? Uma estratégia que ficou clara desde o começo, primeiro com o apontamento do Henrique Meirelles, então um nome
internacionalmente é difícil para o brasileiro entender o peso do nome do Meirelles. Então ele foi o primeiro muito mais importante lá fora do que aqui, né? De fato. Então ele foi o primeiro estrangeiro a presidir um dos grandes bancos americanos. Então ele tem uma credibilidade mundial. De Boston, né? Exatamente. Então ele tem uma credibilidade ímpar. E a aposta dele sempre foi mostrar sinais que gerassem confiança para que essa confiança gerasse investimentos, atração de capital. Esse é um dos fatores que explica, por exemplo, o dólar no patamar que está. Pois é. E idem a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores nós tivemos nessa semana atingindo a maior alta nos últimos 6 anos. Então veja, nós temos desde o ano passado, a Bolsa começou a subir logo depois do afastamento em abril. Então nós temos hoje um movimento maior de otimismo do que de fato de resultados concretos. Pois é. A economia tem uma frase do Eduardo Gianetti que eu gosto muito, que ele fala: a economia é como se fosse a previsão do tempo, só que o que você anuncia no jornal, na previsão do tempo, interfere no tempo. Sim. Então, se você anuncia que vai chover, de fato chove. É verdade. Então, a economia é um pouco disso. Por isso que o governo, ele sempre emite sinais de otimismo. Por exemplo, o próprio Meirelles, ele ainda fala que existe chance de se atingir 2% de crescimento. Ele falou esta semana que a recessão acabou, né? Mas, de novo, são comunicações, especialmente nas viagens ao exterior, para atração de capital. Quando ele fala crescimento de 2%, matematicamente não existe essa possibilidade, mas ele tem que se mostrar otimista para que a gente consiga pelo menos 1. Se a gente somar esses crescimentos negativos, nós temos aí, como você falou, acho que beirando algo próximo de 10% de recuo na economia. Exatamente. Ou seja, se subir 2%, na verdade não está aumentando, não está crescendo 2%, está recuperando uma perda passada, né? Exatamente. Então, esse é um olhar, olhar por essa perspectiva é o que te permite entender que o Brasil, na verdade, vai levar ainda de 4 a 5 anos para voltar a patamares pré-Dilma. Então, nós devemos, por exemplo, o Brasil batalhou por N anos para, por exemplo, ter grau de investimento que foi alcançado lá em 2008, no governo Lula. A notícia que foi divulgada na época era que a The Economist, enfim, o mundo da economia, finalmente reconheceu o poder econômico do Brasil. Quando perdemos, o governo do PT disse que isso nada importava. E veja, a média de recuperação de países que entram numa crise como a nossa, que é o que já aconteceu no México, na Coreia, uma série de outros países, é uma recuperação de 7,2 anos. Nas crises, há os que choram e os que vendem lenços, né? Quem está vendendo lenços neste momento? Tem áreas muito pequenas do agronegócio que estão paradas ou diminuindo um pouco, mas no geral está muito bem, especialmente grãos. Agora, falando de serviços e falando das empresas, nós temos empresas que crescem violentamente, e aí eu daria foco às empresas de tecnologia. As empresas de TI, pelo seguinte aspecto, pela transversalidade delas. Então, quando nós temos, Caio, que o PIB está caindo 3,6, como vai ser algo perto disso, agora que nós vamos ter o fechamento desse número para 2016. Certo. Vale lembrar que isso é a média. Então, tem setores, como o setor petrolífero, que caiu muito mais do que isso, mas nós temos empresas no Brasil que crescem mais do que 30% ao ano no meio da crise. Então, é importante separar um pouco isso. E é o que eu falo para os empresários, que a crise é o cenário, mas não necessariamente precisa ser o seu cenário. Então, é importante ter uma perspectiva pragmática de entendimento justamente para tentar vender lenço. Então, assim, algumas empresas que focaram, por exemplo, em alta renda, tiveram excelentes resultados nos últimos 2 anos, porque é uma concentração de capital. Então, mesmo dentro de serviços que conseguiram atender uma demanda da população com produtos um pouco mais simples, a um preço mais adequado e se ajustaram rapidamente, conseguiram crescer. Então, mesmo grandes multinacionais, nós temos aí declaração de alguns balanços com mais de 10% de crescimento ao ano no meio da crise. Então, ser estratégico é muito mais difícil na crise, mas tem muita gente vendendo lenço. Porque em períodos de crise, Caio, as empresas têm que fazer muito mais com muito menos. Então, o Brasil, como vivia uma onda de excesso de otimismo com o boom das commodities, as empresas brasileiras estavam ficando cada vez menos produtivas, porque o recurso era abundante. Nesse momento, as empresas tiveram que enxugar muito. E eu espero que esse nível de produtividade se mantenha pós-crise. Exatamente. Aí nós teremos um Brasil cada vez mais competitivo. Qual será o país que você imagina que nós vamos ter no final do ano? Eu acredito que o crescimento vai ser alguma coisa muito perto de 0,5 no final do ano. Então, no último trimestre... Que já é muita coisa, né? Já é muita coisa. Tem que lembrar o ponto de partida. Acredito que no último trimestre nós vamos estar caminhando para alguma coisa perto de 1 a 1,5 na taxa anualizada. O que isso quer dizer? Explico. Pegando o último trimestre e se fosse aquela taxa de crescimento para o ano todo, a gente já vai conseguir enxergar um 2018 de alguma coisa perto de 2,5% de crescimento, o que para o cenário atual é fantástico. Mas dentro de 2017 eu estou mais para 0,5%.
Em termos de dólar, eu acho que está mais para 3,20, 3,15, 3,20 do que para 3, tá? Mas é um sinal de entrada de dólar no mercado? Exatamente. E alguns mecanismos de curto prazo também, como a regularização de divisas que estavam no exterior e tudo mais. Esse recurso que está voltando. Acredito numa inflação caminhando para 5% no final do ano, uma taxa de juros do Copom que deve chegar em 9, 9,5%, o que é uma notícia excepcional, porque a dívida das empresas começa a diminuir, fica menos cara. A dívida do governo também, né? Especialmente que é a mais grave de todas. E o desemprego começando a recuar lá no final do ano, como nós já falávamos. Agora, tem esses dois fatores. Ainda sabemos muito pouco do governo Trump e pode sim impactar um pouco esse cenário. O gráfico do comércio no NAFTA, que é o bloco da América do Norte, né? Do dia que o Trump assume até agora, nós já tivemos um encolhimento do NAFTA, substancial. Então, ele é sim um fator nesse jogo global que não pode ser menosprezado. Mas aí tem uma notícia que é curiosa para o Brasil. Claro, esse protecionismo só cria perdedores. Sim. Então, a expansão do comércio mundial é que trouxe o fato da gente conseguir tirar tanta gente da pobreza a nível global nos últimos 30 anos. Foi a globalização. Sim. Então, a visão dele é muito estreita, muito fechada. Agora, por exemplo, o agronegócio brasileiro pode trazer algumas oportunidades. Como esse jogo entre os países é um jogo de embate, se os Estados Unidos ficarem protecionistas de um lado, eles vão participar menos com a sua agricultura, que é muito forte. É um dos grandes produtores de grãos do mundo. E abre espaço para o Brasil, que é um celeiro do mundo, né? Tem um componente político, né? Quando se fala político, fala-se Operação Lava Jato e todas as suas consequências atingindo o núcleo do poder político. E falo aí de governo e oposição, né? É isso mesmo. Isso pode atrapalhar as reformas. Esse é o ponto mais preocupante para 2017. Porque, veja, nós tivemos a reforma do teto dos gastos em 2016, que é uma reforma que ela não era opcional. Eu escrevi isso à época, era uma reforma mandatória. Só que a reforma do teto dos gastos, ela não existe sem a reforma previdenciária. A previdência é o que hoje destrói a economia brasileira. Cresce num ritmo exponencial, nós não temos mais o bônus social, nós temos mais pessoas deixando de trabalhar em virtude do envelhecimento e nós temos o mesmo grau de aposentadoria lá de 88. Então a expectativa de vida aumentou muito e isso é insustentável. Qual que é o risco político? Que as reformas mais duras do ponto de vista previdenciária, e depois a gente vai falar da reforma trabalhista e tributária, cheguem para votação no momento onde o governo está enfraquecido. Pois é. Então esse é um risco. E o segundo risco é o seguinte, da reforma da Previdência, que eu volto a dizer, ela é mandatória, ela chegar no momento que começa a mostrar alguma recuperação. Então, o que é o risco político aqui? De alguns senadores, alguns deputados tentarem usar isso para um palanque populista e falar o seguinte, por que tirar dinheiro dos aposentados se a economia já está melhorando? E aí o Brasil não vai sair dessa ciranda e não vai se recuperar. Obrigado, Arthur. Até a próxima vez. Obrigado.